Existe uma versão da Bíblia que você nunca leu, e dentro dela há uma história que foi escondida por séculos. Gênesis 6:4 menciona os Néfilim, mas a maioria das pessoas acredita que conhece toda a história. Mas e se eu te dissesse que a tradição etíope preservou capítulos inteiros que desafiam tudo o que você pensa saber sobre o Éden, sobre os anjos e sobre o próprio destino da humanidade? Nesta jornada, vamos caminhar por 3 revelações. Primeiro, você vai descobrir o que realmente estava sendo guardado no Jardim do Éden. Depois, vamos explorar quem eram os verdadeiros guardiões e por que eles caíram. E finalmente, você vai entender por que a igreja teve tanto medo desses textos, que os excluiu completamente do cânon ocidental. E uma vez que você compreende essa primeira camada, a verdadeira história começa. A Bíblia que você conhece contém cerca de 66 livros, mas a tradição ortodoxa etíope preserva até 88 livros em seu cânon sagrado. Essa não é apenas uma diferença numérica, é uma diferença de perspectiva, de revelação, de verdade preservada através dos séculos. Enquanto concílios ocidentais debatiam quais textos deveriam ser considerados inspirados, a Igreja etíope mantinha silenciosamente uma biblioteca completa de escrituras antigas. Entre esses textos está o livro de Enoque, preservado em sua totalidade apenas na tradição etíope. E é nesse livro que encontramos os segredos dos vigilantes. Mas antes de mergulharmos nas águas profundas dessa revelação, precisamos entender uma verdade fundamental. A história do Éden que você aprendeu na escola dominical é verdadeira, mas está incompleta. É como ver apenas a ponta de um iceberg e acreditar que você viu a montanha inteira. A narrativa etíope não contradiz Gênesis. Ela expande, revela, completa. Ela responde perguntas que gerações de estudiosos bíblicos se fizeram. Por que Deus colocou querubins com espadas flamejantes guardando o Éden? O que exatamente eles estavam protegendo? E mais importante, de quem estavam protegendo? As Escrituras nos dizem que Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente. Ele colocou ali o homem que havia formado. E no meio do jardim, 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a tradição etíope revela algo que a maioria dos cristãos ocidentais nunca considerou. O Éden não era apenas um jardim bonito, era uma fortaleza cósmica, um ponto de intersecção entre o céu e a terra, um portal entre dimensões. E como toda fortaleza, precisava de guardas. Esses guardas não eram simples anjos, eram seres especiais, criados com um propósito específico. A tradição os chama de vigilantes, ou Irim em hebraico, Grigori em grego. Seu nome revela sua função. Eles eram observadores, sentinelas, guardiões de um mistério que nunca deveria ser tocado. Mas algo aconteceu, algo terrível e fascinante. E essa é a história que foi considerada perigosa demais para ser contada. Agora, você pode estar se perguntando por que essa história foi escondida. Por que concílios cristãos decidiram que esses textos não deveriam fazer parte da Bíblia ocidental? A resposta é simples e perturbadora. Porque essas narrativas fazem perguntas que desafiam estruturas teológicas estabelecidas. Elas sugerem que o livre-arbítrio não era exclusivo da humanidade, que seres celestiais também fizeram escolhas, e que essas escolhas moldaram nosso mundo de maneiras que ainda estamos descobrindo. Se você quer compreender toda a extensão da queda da humanidade, precisa primeiro entender a queda dos vigilantes. Se você quer saber por que o dilúvio foi necessário, precisa conhecer os Nefilim. Se você quer entender as profecias sobre os últimos dias,
precisa estudar o que a tradição etíope diz sobre o retorno dos guardiões. E tudo isso começa com uma pergunta simples: o que estava sendo guardado no Éden? E por que os guardiões falharam em sua missão? Inscreva-se neste canal se você está pronto para explorar as verdades que foram escondidas por séculos. Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a história da criação. A tradição oral etíope, a preservada por gerações de monges e escribas, conta que os vigilantes não foram criados depois da queda de Adão. Eles já estavam lá, desde o princípio, observando, guardando, protegendo algo tão precioso que requeria sentinelas celestiais. E esse detalhe muda tudo, porque significa que o Éden, desde sua concepção, era um lugar que precisava de proteção, não apenas das ameaças externas, mas de algo mais profundo, algo relacionado ao próprio propósito da criação. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, a Bíblia nos diz claramente que Deus colocou querubins ao leste do Éden. Mas a tradição etíope preserva detalhes adicionais. Esses querubins não estavam sozinhos. Eles faziam parte de uma hierarquia celestial complexa, com os vigilantes ocupando uma posição única. Eles não eram os mais poderosos dos anjos, mas eram os mais próximos da humanidade. E essa proximidade seria sua perdição. Mas antes de chegarmos à queda dos vigilantes, precisamos entender sua glória. Eles eram seres magníficos. O livro de Enoque os descreve com detalhes impressionantes. Sua sabedoria superava a de todos os outros anjos. Seu conhecimento abrangia os mistérios da criação. Eles compreendiam as leis que governavam as estrelas, os segredos das plantas, o funcionamento do cosmos. E, acima de tudo, eles conheciam o mistério do Éden, o que ele realmente era, por que foi criado, e o que aconteceria se seus segredos fossem revelados antes do tempo certo. E é exatamente aqui que nossa jornada se torna fascinante, porque os vigilantes, em toda sua sabedoria celestial, tomaram uma decisão que mudaria o curso da história humana para sempre. Capítulo 2 – O cânon esquecido. Para entender os vigilantes, primeiro precisamos entender por que você nunca ouviu falar deles na igreja. A resposta está enterrada nos concílios da história cristã. No século IV, líderes religiosos se reuniram para definir o que seria considerado escritura inspirada. Livros foram avaliados, textos foram debatidos, e muitos escritos antigos foram simplesmente descartados. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope tinha outra ideia. Eles mantiveram textos que o Ocidente rejeitou. E entre esses textos estava o livro de Enoque completo. Enoque é mencionado brevemente em Gênesis. Ele andou com Deus e depois não foi mais visto, porque Deus o tomou. Essa declaração enigmática levantou perguntas por séculos. O que significa andar com Deus? Para onde Enoque foi? E o que ele viu durante essa caminhada? O livro de Enoque responde essas perguntas com detalhes impressionantes. Ele descreve visões celestiais, revela conversas com arcanjos e conta a história completa dos vigilantes, desde sua criação até sua queda catastrófica. Mas por que esse livro foi considerado perigoso? Por que concílios cristãos decidiram que ele não deveria fazer parte do cânon? Estudiosos sugerem várias razões. Alguns dizem que o livro continha elementos mitológicos demais. Outros argumentam que suas descrições de anjos, tendo relações com humanas, eram teologicamente problemáticas. Mas a tradição etíope sugere uma razão mais profunda. O livro revelava demais. Ele abria portas que deveriam permanecer fechadas. Ele fazia perguntas que desafiavam o poder estabelecido. Comente abaixo se você já tinha ouvido falar do livro de Enoque antes deste vídeo.
Quantos de vocês sabiam que existe uma tradição cristã que preserva textos que o Ocidente rejeitou? O cânon etíope não é apenas maior que o ocidental. Ele é mais antigo em sua preservação. Enquanto a Europa medieval debatia quais livros eram inspirados, monges etíopes já haviam copiado e recopiado esses textos por séculos. Em mosteiros isolados nas montanhas da Etiópia, escribas dedicaram suas vidas a preservar cada palavra. Eles sabiam que estavam guardando algo precioso, algo que o mundo precisaria um dia. E eles estavam certos. Quando arqueólogos descobriram os manuscritos do Mar Morto em 1947, ficaram chocados ao encontrar fragmentos do livro de Enoque entre os textos de Qumran. Isso provou que o livro não era uma invenção etíope tardia. Era um texto judaico antigo, datando de antes do nascimento de Cristo. A comunidade de Qumran considerava o livro de Enoque como escritura sagrada. Eles o citavam, estudavam, reverenciavam. E, de repente, o mundo acadêmico teve que admitir que talvez a igreja etíope estivesse certa o tempo todo. Mas a Bíblia etíope contém mais do que apenas o livro de Enoque. Ela inclui o livro dos Jubileus, que expande a narrativa de Gênesis com detalhes cronológicos precisos. Ela contém textos apocalípticos que descrevem eventos futuros com clareza perturbadora. E ela preserva narrativas sobre os patriarcas que adicionam camadas de compreensão às histórias que achamos conhecer. Imagine ler sobre Noé e descobrir detalhes sobre sua preparação para o dilúvio que nunca foram mencionados na Bíblia Ocidental. Imagine aprender sobre as conversas entre Abraão e os anjos que visitaram Sodoma. A tradição etíope não vê contradição entre esses textos e o cânon ocidental. Para eles, tudo faz parte de uma revelação contínua. A Bíblia Ocidental é verdadeira, mas incompleta. É como ter o primeiro volume de uma trilogia e achar que você conhece a história toda. Você conhece os personagens principais. Você entende o conflito central. Mas você está perdendo informações cruciais que explicam por que tudo aconteceu da maneira que aconteceu. E quando se trata dos vigilantes, esses detalhes adicionais não são apenas interessantes. Eles são essenciais. Porque sem eles, a história de Gênesis 6 não faz completo sentido. A Bíblia Ocidental menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram como esposas. Dessa união nasceram os Nefilim, os gigantes. E então, quase como uma nota de rodapé, aí o texto diz que Deus viu que a maldade humana era grande e decidiu destruir a terra com um dilúvio. Mas essa narrativa condensada deixa perguntas sem resposta. Quem eram exatamente esses filhos de Deus? Por que essa união era tão terrível que justificou a destruição de toda a humanidade? O que os Nefilim fizeram que foi tão horrível? E por que Deus permitiu que isso acontecesse? O livro de Enoque responde todas essas perguntas com detalhes que vão te deixar sem fôlego. E é por isso que, talvez, ele foi considerado perigoso demais para o público comum. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades. A preservação desses textos pela Igreja Etíope não foi acidental. Foi providencial. Em uma época em que a Europa estava queimando livros considerados heréticos, escribas etíopes estavam copiando pacientemente textos antigos em monastérios remotos. Em uma época em que concílios ocidentais estavam decidindo quais livros a população deveria ler, a tradição etíope mantinha uma biblioteca completa, aberta para todos os fiéis. E hoje, quando o mundo finalmente está redescobrindo esses textos, a Etiópia pode dizer com orgulho que eles nunca foram perdidos, apenas ignorados. Mas a questão permanece.
Por que esses textos faziam as autoridades religiosas ocidentais tão desconfortáveis? A resposta está no que eles revelam sobre a natureza da realidade. Eles sugerem que o mundo espiritual é mais complexo do que imaginamos, que existem hierarquias angelicais com funções específicas, que seres celestiais podem fazer escolhas, e que essas escolhas têm consequências cósmicas. Essa visão de mundo desafia narrativas simplificadas de bem contra mal. Ela introduz nuances, mistérios, perguntas sem respostas fáceis. E é nesse contexto que precisamos entender os vigilantes. Eles não eram demônios simples, não eram vilões de uma história infantil. Eram seres complexos, criados com um propósito divino, que tomaram decisões com consequências eternas. E sua história está prestes a começar. Capítulo 3. Os Vigilantes. Descem o livro de Enoque. Capítulo 6 começa com uma declaração chocante. Aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram deles filhas belas e atraentes. E os anjos, os filhos do céu, viram-nas e as desejaram. O texto é direto, sem eufemismos. Anjos celestiais desenvolveram desejo por mulheres humanas. E essa revelação levanta questões teológicas profundas. Seres espirituais podem sentir desejo físico? Eles têm livre arbítrio para desobedecer ordens divinas? E se sim, o que isso significa para nossa compreensão da natureza angelical? Mas o texto não para aí. Ele revela que esse não foi um ato impulsivo de anjos individuais. Foi uma conspiração organizada. O líder dos vigilantes era Semjasa. E ele tinha um problema. Ele desejava descer à terra e tomar uma esposa humana. Mas ele tinha medo de fazer isso sozinho. Então, ele reuniu os outros vigilantes e propôs um pacto. Vamos fazer um juramento, ele disse. Vamos todos descer juntos e vamos todos compartilhar a culpa igualmente. Assim, nenhum de nós levará a responsabilidade sozinho. Pense na gravidade dessa proposta. Esses não eram anjos ignorantes. Eram vigilantes. Seres cuja função era observar e proteger. Eles conheciam as leis divinas perfeitamente. Eles entendiam as consequências de seus atos. E mesmo assim, 200 deles fizeram um juramento de rebelião. Eles juraram no Monte Hermon, que significa montanha do juramento ou montanha maldita. E com esse juramento, selaram seu destino e mudaram o curso da história humana. Os nomes dos líderes estão registrados no livro de Enoque. Semjasa, o líder. Azazel, que ensinou aos homens como fazer armas de guerra. Amazaraque, que ensinou feitiçaria. Armers, que ensinou como quebrar encantamentos. Baraquel, que ensinou astrologia. Cocabel, que ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel, que ensinou conhecimento sobre nuvens. Araquiel, que ensinou os sinais da terra. Shamsiel, que ensinou os sinais do sol. E Sariel, que ensinou sobre os cursos da lua. Cada um tinha conhecimento específico. E cada um estava prestes a compartilhar esse conhecimento com a humanidade. Mas antes de descermos com eles, precisamos fazer uma pergunta crucial. Por que eles fizeram isso? O texto diz que foi desejo, luxúria pelas filhas dos homens. Mas será que essa é a história completa? Alguns estudiosos da tradição etíope sugerem motivações mais complexas. Talvez os vigilantes acreditassem que estavam ajudando a humanidade. Talvez eles vissem os humanos lutando para sobreviver e quisessem dar-lhes conhecimento que facilitaria suas vidas. Talvez, em sua arrogância, eles achassem que sabiam melhor que Deus qual era o momento certo para a humanidade receber certos conhecimentos. Curta este vídeo se essa perspectiva está mudando sua compreensão da história bíblica. A descida dos vigilantes
não foi um evento físico simples. O livro de Enoque descreve como eles assumiram formas físicas, como se materializaram no Monte Hermon, como cada um escolheu uma esposa entre as filhas dos homens e começou a ensinar-lhes segredos celestiais. E é aqui que a história se torna verdadeiramente perturbadora, porque o conhecimento que eles compartilharam não era apenas informação neutra, era conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e couraças. Antes disso, conflitos humanos eram resolvidos com paus e pedras. Agora, havia armas de destruição em massa para os padrões da época. Ele também ensinou sobre cosméticos, sobre como embelezar os olhos com antimônio, sobre como usar pedras preciosas. Pode parecer inofensivo, mas o texto sugere que isso introduziu vaidade e materialismo em uma escala antes desconhecida. Amazaraque ensinou encantamentos e corte de raízes, feitiçaria, manipulação de forças espirituais que humanos não deveriam controlar. Baraquel ensinou astrologia, o estudo das estrelas e seus significados. Isso pode parecer inocente, mas na tradição antiga, a astrologia não era apenas sobre prever o futuro. Era sobre tentar manipular destinos, sobre acreditar que os seres humanos podiam controlar forças cósmicas através de conhecimento secreto. Cocabel ensinou os sinais das constelações. Ezequiel ensinou sobre meteorologia e previsão do tempo. Araquiel ensinou sinais da terra, talvez geologia ou agricultura avançada. Cada fragmento de conhecimento expandia o poder humano, mas também expandia a arrogância humana. E então havia Penemui. Sua contribuição foi talvez a mais significativa de todas. Ele ensinou aos humanos a escrita. Ele mostrou-lhes como usar tinta e papel, como registrar pensamentos, como preservar conhecimento através das gerações. O texto diz algo fascinante sobre isso. Através dele, os humanos pecaram de muitas maneiras até hoje. Eles erraram por causa de todas as suas palavras e de todos os seus caminhos. Pense nisso. A própria invenção da escrita é atribuída a um anjo caído e é descrita como uma fonte de pecado contínuo. Por quê? Porque a escrita permite que ideias perigosas sejam preservadas. Permite que mentiras sejam transmitidas como verdades. Permite que conhecimento que deveria permanecer oculto seja espalhado amplamente. Antes da escrita, conhecimento perigoso podia morrer com a pessoa que o possuía. Depois da escrita, esse conhecimento se tornava imortal. E a humanidade ainda está lidando com as consequências dessa dádiva envenenada. Mas a contribuição mais catastrófica dos vigilantes não foi o conhecimento que compartilharam, foi a prole que geraram. Porque quando anjos celestiais se uniram com mulheres humanas, o resultado não foi humano nem angelical. Foi algo novo, algo terrível, algo que o texto chama de Nefilim. E esses seres híbridos quase destruíram o mundo antes que Deus interveio com o dilúvio. E uma vez que você entende quem eram os Nefilim e o que eles fizeram, toda a narrativa do dilúvio faz sentido de uma maneira completamente nova. Capítulo 4. O Éden. Como você nunca viu. Agora precisamos voltar ao princípio, ao Jardim do Éden, porque a história dos vigilantes não começa com sua queda, começa com sua missão original. E para entender essa missão, precisamos ver o Éden através dos olhos da tradição etíope. O que você vai descobrir vai transformar completamente sua compreensão de Gênesis. A maioria dos cristãos imagina o Éden como um jardim bonito, um parque paradisíaco com árvores frutíferas, flores coloridas e animais mansos. Adão e Eva passeando em perfeita inocência. Uma paisagem idílica onde nada de ruim
jamais aconteceu até a serpente aparecer. Mas a tradição etíope revela uma realidade muito mais complexa. O Éden não era apenas um jardim, era uma fortaleza cósmica, um ponto de intersecção entre mundos. E como toda fortaleza, precisava de guardas armados. Gênesis 3:24 nos diz que depois de expulsar Adão, Deus colocou querubins ao leste do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Pense nessa descrição por um momento. Por que querubins? Plural. Por que não um único anjo? E o que exatamente é uma espada flamejante que se move sozinha? Essas não são perguntas que fazemos frequentemente, mas deveríamos. A tradição etíope ensina que os querubins não estavam sozinhos. Eles lideravam uma hierarquia de seres celestiais designados para proteger o Éden. E entre esses seres estavam os vigilantes. Sua função era observar, garantir que ninguém se aproximasse da árvore da vida, proteger os segredos que o jardim continha. Mas proteger de quem? Dos humanos que haviam sido expulsos? Ou de algo mais? Aqui está onde a narrativa etíope se torna verdadeiramente fascinante. O Éden não era apenas um lugar físico, era um portal, um ponto onde o céu tocava a terra, um local onde as leis da física como conhecemos não se aplicavam completamente. Por isso, a árvore da vida podia conceder imortalidade. Por isso, a árvore do conhecimento podia abrir os olhos para realidades antes ocultas. E por isso, precisava ser guardado tão intensamente. Inscreva-se para mais revelações que desafiam o entendimento tradicional das Escrituras. Mas aqui está a parte que vai mexer com sua cabeça. Alguns textos da tradição etíope sugerem que o Éden ainda existe. Não foi destruído. Não desapareceu. Está escondido, protegido, guardado pelos mesmos querubins e pela mesma espada flamejante. E mais do que isso, está aguardando o momento certo para ser revelado novamente. As profecias falam de uma nova terra onde a árvore da vida estará acessível aos fiéis. Mas isso significa que ela ainda existe em algum lugar agora. E os guardiões ainda estão cumprindo sua função. Então, o que exatamente estava sendo guardado no Éden? A resposta óbvia é a árvore da vida. Deus não queria que humanos caídos comessem dela e vivessem para sempre em estado de pecado. Mas será que essa é a resposta completa? Alguns estudiosos etíopes sugerem que havia mais: conhecimento, segredos sobre a natureza da criação, sobre como o universo foi formado, sobre os propósitos eternos de Deus, informações que a humanidade não estava pronta para compreender. E é aqui que os vigilantes entram na história. Eles não eram apenas guardas, eram observadores, testemunhas. Eles sabiam tudo o que estava acontecendo. Eles viram Adão nomear os animais, viram Eva ser criada, estiveram presentes quando a serpente tentou, testemunharam a queda, e todo esse tempo eles estavam aprendendo, observando, formando suas próprias opiniões sobre a humanidade e, eventualmente, tomando suas próprias decisões. A tradição ensina que os vigilantes começaram a sentir compaixão pelos humanos expulsos. Eles viam Adão e Eva lutando para sobreviver fora do jardim, trabalhando a terra com suor, sentindo dor, envelhecendo, morrendo. E alguma coisa dentro dos vigilantes se moveu. Talvez fosse genuína compaixão, talvez fosse orgulho disfarçado de misericórdia. Mas seja qual for a motivação, alguns dos vigilantes começaram a questionar as ordens que haviam recebido. Será que a humanidade realmente merecia esse sofrimento? Será que não havia uma maneira de ajudá-los sem violar diretamente as leis divinas? E assim começou a traição. Não imediatamente, não de uma vez, mas lentamente.
gradualmente. Como todas as grandes quedas começam, e com uma pequena racionalização, um pequeno desvio, uma pequena desobediência que parece justificada, e antes que percebessem, 200 vigilantes estavam no Monte Hermon fazendo um juramento de rebelião total. Mas aqui está a pergunta que a tradição etíope levanta e que pode mudar tudo. E se os vigilantes não estivessem completamente errados? E se sua compaixão pela humanidade fosse real? E se eles realmente acreditassem que estavam fazendo a coisa certa? Isso não justifica sua desobediência, mas complica a narrativa de uma maneira profunda, porque sugere que mesmo seres celestiais com pleno conhecimento das leis divinas podem ser enganados por suas próprias emoções, podem confundir compaixão com sabedoria, podem achar que sabem melhor. E o que vem a seguir vai mostrar por que essa confusão foi tão catastrófica. Porque boas intenções sem obediência a Deus sempre levam ao desastre. Sempre, sem exceção. Capítulo 5. Querubins e espadas flamejantes. Vamos parar por um momento e realmente examinar essa imagem. Querubins com espadas flamejantes guardando o Éden. O que isso realmente significa? A maioria de nós imagina anjos com espadas de fogo literal, imagens medievais, pinturas renascentistas. Mas e se essa descrição estiver tentando comunicar algo que nossos ancestrais não tinham vocabulário para explicar? A tradição etíope sugere algo radical. As espadas flamejantes podem não ser espadas literais. Podem ser uma descrição de energia, de tecnologia celestial, de barreiras dimensionais. Pense nisso. Se você vivesse há 5.000 anos e visse uma barreira de energia pulsante, como você a descreveria? Você diria que parece fogo, a que se move sozinha, que é impossível de atravessar, exatamente como Gênesis descreve. Isso não diminui o milagre, não torna a história menos real. Na verdade, torna mais fascinante, porque sugere que Deus estabeleceu defesas ao redor do Éden que transcendem nossa compreensão física. Não apenas guardas angelicais, mas sistemas de proteção que operam em níveis que mal podemos conceber. E os vigilantes eram parte desse sistema. Eles não eram apenas soldados, eram administradores de tecnologia divina. Comente abaixo sua interpretação dessa imagem das espadas flamejantes. Mas vamos falar sobre os próprios querubins por um momento, porque a Bíblia nos dá pistas sobre o que eles realmente são. Ezequiel capítulo 1 descreve uma visão de querubins, e a descrição é qualquer coisa menos reconfortante. Eles têm 4 faces: face de homem, a de leão, de boi e de águia. Eles têm asas cobertas de olhos, rodas dentro de rodas cheias de olhos também. Eles se movem como relâmpagos, e onde quer que vão, há fogo e luz brilhante. Isso não soa como os anjinhos rechonchudos de cartões de Natal. Soa como seres de tremendo poder e complexidade. Seres que operam além de nossa compreensão tridimensional. E esses são os guardiões do Éden. Não porque Deus estava sendo excessivamente cauteloso, mas porque o que estava sendo guardado era genuinamente perigoso para a humanidade não preparada. Agora imagine os vigilantes trabalhando ao lado desses querubins. Imagine sua função diária: patrulhar os limites entre mundos, monitorar tentativas de aproximação, manter a integridade das barreiras dimensionais. E todo esse tempo, observando a humanidade do outro lado, gerações nascendo e morrendo, civilizações se desenvolvendo lentamente, pessoas orando por ajuda, por conhecimento, por alívio do sofrimento. E aqui está onde a tragédia realmente começa, porque os vigilantes começaram a responder essas orações, não abertamente, não obviamente, mas em sussurros,
em inspirações repentinas, em sonhos reveladores. Eles começaram a vazar conhecimento celestial para a humanidade. Pequenas coisas no começo, como cultivar melhor, como domar animais mais eficientemente, como construir abrigos mais duráveis, coisas que pareciam inofensivas, atos de bondade, mas cada um deles era uma violação de seu mandato divino. Compartilhe este vídeo se está começando a ver padrões entre essa história e nosso mundo hoje. E quanto mais eles violavam seu mandato, mais fácil ficava. A primeira transgressão é sempre a mais difícil. A segunda vem mais facilmente. A terceira é quase natural. E, eventualmente, você nem percebe mais que está desobedecendo. Você convenceu a si mesmo de que suas ações são justificadas, que você está do lado certo, que sabe melhor. E é exatamente assim que 200 seres celestiais terminaram fazendo um pacto de rebelião no Monte Hermon. Mas a tradição etíope preserva um detalhe que a maioria perde. Os querubins não se juntaram aos vigilantes. Não todos os anjos celestiais caíram. Aqueles com funções mais próximas ao trono de Deus permaneceram fiéis. E isso levanta uma questão teológica profunda. Por que alguns caíram e outros não? Todos tinham livre-arbítrio. Todos viam o mesmo sofrimento humano. Mas os querubins mantiveram sua posição enquanto os vigilantes desceram. A diferença pode estar em proximidade. Os vigilantes foram designados especificamente para observar humanos, para estar perto deles, para entender suas lutas. E essa proximidade se tornou sua armadilha. Eles se identificaram demais, desenvolveram apegos emocionais e, eventualmente, priorizaram compaixão humana sobre obediência divina. Os querubins, por outro lado, mantinham uma distância adequada. Eles cumpriam suas ordens sem questionar, sem julgar, sem tentar melhorar o plano de Deus. E há uma lição profunda aqui para nós. Proximidade com o sofrimento pode nos tornar compassivos, mas também pode nos cegar para verdades maiores. Podemos ficar tão focados em aliviar dor imediata que ignoramos consequências de longo prazo. Podemos achar que sabemos melhor que Deus porque estamos mais perto da situação. Mas Deus vê o quadro completo. Ele entende ramificações que não podemos imaginar. E nossa função não é melhorar seus planos, é confiar e obedecer. Os vigilantes esqueceram isso. E o que aconteceu a seguir provou que Deus tinha razões para suas restrições. Razões que se tornaram terrivelmente claras quando os Néfilim nasceram. Capítulo 6. A motivação proibida. Precisamos fazer uma pergunta difícil agora. Por que os vigilantes realmente caíram? O texto diz: desejo pelas filhas dos homens. Mas será que essa é a história completa? A tradição etíope explora camadas mais profundas de motivação. E o que encontramos é perturbador e relevante para nosso tempo. Imagine ser um vigilante. Você foi criado com conhecimento vasto. Você compreende mistérios do cosmos que humanos nem podem imaginar. Você vê a humanidade lutando com problemas que você poderia resolver com uma palavra. Você sabe a cura para doenças, sabe como aumentar colheitas, sabe como prever tempestades, e recebeu ordens estritas para não intervir, para apenas observar. Como isso faria você se sentir? Frustrado, com raiva talvez, confuso certamente. Por que Deus criaria seres com tanto poder e conhecimento apenas para forçá-los a assistir sofrimento que poderiam aliviar? Essa é a questão que os vigilantes começaram a fazer. E a resposta que eles formularam foi fatalmente falha. Eles decidiram que Deus estava errado, ou pelo menos que suas restrições eram excessivas, que um pouco de interferência não faria mal, que eles podiam melhorar o plano divino
sem realmente destruí-lo. Essa é a essência do orgulho. Não é necessariamente pensar que você é melhor que Deus. É pensar que você sabe melhor que Deus em uma situação específica. É racionalizar desobediência como compaixão. É vestir rebelião com roupas de misericórdia. E é exatamente assim que a serpente funcionou no Éden. Ela não disse a Eva que Deus era mau. Apenas sugeriu que Deus estava escondendo algo bom, que havia uma razão egoísta por trás da restrição. E Eva acreditou. Curta se você está vendo paralelos com tentações que enfrentamos hoje. Os vigilantes caíram na mesma armadilha. Eles olharam para as mulheres humanas e viram beleza. Mas a tradição etíope sugere que viram mais do que isso. Viram potencial. Viram possibilidade. Viram uma chance de criar algo novo. Algo que combinasse sabedoria celestial com experiência humana. Híbridos perfeitos que poderiam elevar a humanidade a novos níveis. Eles não viam isso como rebelião. Viam como evolução, como o próximo passo natural, como ajudar Deus a completar sua criação. Mas Deus não precisava de ajuda. E o que os vigilantes criaram não era elevação, era corrupção. Os Nefilim não eram super-humanos, eram aberrações, seres que nunca deveriam ter existido. E sua própria existência começou a rasgar o tecido da realidade. Porque quando você cruza fronteiras que Deus estabeleceu, não está expandindo possibilidades. Está quebrando leis que mantêm o cosmos funcionando. Vamos ser claros sobre algo importante aqui. Os vigilantes tinham livre arbítrio. Eles fizeram escolhas conscientes. Ninguém os forçou a descer. Ninguém os obrigou a tomar esposas humanas. Eles discutiram, planejaram, juraram juntos. Isso foi conspiração, não acidente. E cada um deles sabia exatamente o que estava fazendo e por que era errado. Eles simplesmente escolheram fazer mesmo assim. E essa é talvez a lição mais importante dessa história inteira. Conhecimento não previne pecado. Você pode saber que algo está errado e fazê-lo de qualquer jeito. Você pode entender as consequências completamente e ainda assim escolher desobediência. Porque no final, pecado não é sobre ignorância, é sobre vontade, é sobre priorizar seus desejos sobre os mandamentos de Deus. É sobre achar que você sabe melhor. Os vigilantes conheciam as leis, conheciam as consequências, conheciam o caráter de Deus, e ainda assim desceram. E quando desceram, trouxeram consigo conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. Conhecimento que se tornaria maldição ao invés de bênção. Porque mesmo dádivas boas dadas na hora errada podem se tornar veneno. Pense na escrita. É uma ferramenta maravilhosa. Permite que preservemos conhecimento através de gerações. Possibilita que nos comuniquemos através de distâncias. Constrói civilizações. Mas na hora errada, nas mãos erradas, com as intenções erradas, escrita pode espalhar mentiras, pode preservar ódio, pode transmitir conhecimento perigoso que deveria morrer. E segundo o livro de Enoque, essa é exatamente a função que teve. Penemui ensinou escrita, e através disso, a humanidade pecou de maneiras que continuam até hoje. O mesmo com metalurgia, com astrologia, com feitiçaria, com cosméticos e adornos. Cada um desses conhecimentos tinha potencial para bem ou mal, e nas mãos de humanidade corrompida, todos se tornaram ferramentas de pecado maior. Não porque o conhecimento em si era mau, mas porque foi dado fora do tempo de Deus, e sem a maturidade espiritual necessária para usá-lo sabiamente. E os Nefilim que nasceram dessas uniões proibidas, eles foram o resultado final de toda essa desobediência bem intencionada. E o que eles se tornaram assustou até mesmo os vigilantes que os geraram. Capítulo 7.
Néfilim, a herança perigosa. Agora chegamos à parte mais perturbadora da narrativa: os Néfilim. A Bíblia Ocidental os menciona brevemente. Gênesis 6:4 diz que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas o livro de Enoque conta uma história muito mais detalhada e muito mais aterrorizante. Os Néfilim não eram apenas grandes em tamanho, eram monstruosos em comportamento. O texto diz que cada um deles consumia a comida de 1000 homens. Eles devoravam todos os recursos humanos. Quando não havia mais comida suficiente, começaram a comer humanos. Quando humanos não eram suficientes, começaram a devorar uns aos outros. Eles beberam sangue e cometeram abominações. Eles corromperam tudo ao seu redor. Mas pior do que sua violência física era sua corrupção espiritual. Os Néfilim herdaram conhecimento celestial de seus pais vigilantes. Eles sabiam coisas que nenhum humano deveria saber, e usaram esse conhecimento para dominar, oprimir e escravizar. Eles se estabeleceram como deuses sobre comunidades humanas. Exigiam adoração, sacrifícios, obediência absoluta. E porque possuíam poder genuíno, poder herdado de natureza angelical, eles podiam realizar prodígios que pareciam divinos. Inscreva-se se você quer explorar mais conexões entre narrativas antigas e nossa realidade moderna. Aqui está onde fica realmente interessante. Muitos estudiosos sugerem que os deuses das mitologias antigas eram, na verdade, memórias corrompidas dos Néfilim. Os titãs gregos, os gigantes nórdicos, os devas hindus, as entidades mesoamericanas. Todas essas tradições falam de seres híbridos entre divino e humano que uma vez governaram a Terra. E todas essas tradições também falam de uma grande catástrofe que os destruiu, um dilúvio global. A tradição etíope vai ainda mais longe. Ela sugere que os Néfilim não apenas corromperam a humanidade, eles corromperam toda a criação. Eles começaram a cruzar diferentes espécies de animais. Criaram quimeras, monstruosidades, aberrações genéticas que nunca deveriam ter existido. E é por isso que Gênesis 6:12 diz que Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Não apenas humanos, toda a carne, toda a biosfera havia sido adulterada. Agora entendemos por que o dilúvio foi necessário. Não era apenas punição por pecado humano, era esterilização biológica, limpeza genética, reset total do ecossistema terrestre, porque os vigilantes e seus filhos Néfilim haviam corrompido a criação tão profundamente que apenas destruição completa poderia purificá-la. Noé não foi salvo apenas porque era justo. Foi salvo porque ele e sua família eram geneticamente puros, perfeitos em suas gerações, a Bíblia diz, sem contaminação de DNA não humano. Isso pode soar como ficção científica, mas a tradição etíope preserva essas narrativas como fato histórico. E quando você considera que culturas ao redor do mundo inteiro têm memórias de um dilúvio global e de gigantes que viveram antes dele, começa a aparecer menos ficção e mais história esquecida. Comente sua perspectiva sobre a conexão entre Néfilim e mitologias antigas. Mas aqui está a pergunta que mantém estudiosos acordados à noite. Os Néfilim realmente foram completamente destruídos? Gênesis 6:4 diz que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio? Como isso é possível se toda a carne corrupta foi destruída? A resposta tradicional é que algumas linhagens Néfilim sobreviveram através das esposas dos filhos de Noé, que talvez uma delas carregasse genes contaminados
que é por isso que encontramos Golias e outros gigantes em narrativas posteriores. Mas a tradição etíope oferece uma explicação ainda mais intrigante. Ela sugere que os espíritos dos Nefilim não morreram completamente. Quando seus corpos físicos foram destruídos no dilúvio, suas essências espirituais permaneceram, presas entre mundos. Não totalmente humanas, portanto, sem esperança de redenção. Não totalmente angelicais, portanto, sem lugar no céu. E essas essências desencarnadas se tornaram o que conhecemos como demônios. Pense nisso. Demônios no Novo Testamento frequentemente pedem corpos para habitar. Eles imploram a Jesus para não enviá-los ao abismo. Eles ocupam pessoas, animais, qualquer coisa física. Por quê? Porque são espíritos sem corpos. Consciências desencarnadas desesperadas por forma física. E segundo a tradição etíope, eles são os espíritos dos Nefilim mortos, ainda ativos, ainda corrompendo, ainda tentando reconstruir o que seus pais vigilantes começaram. E se isso for verdade, então a batalha espiritual que Paulo descreve em Efésios não é metafórica, é literal. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses são os vigilantes caídos e os espíritos de seus filhos Nefilim, ainda tentando dominar a humanidade, ainda tentando corromper a criação, ainda em guerra contra o plano de Deus. E a parte mais perturbadora, a tradição etíope sugere que eles estão esperando algo, uma oportunidade, um momento quando as barreiras entre mundos se enfraquecerão novamente, quando poderão mais uma vez assumir forma física, quando o que aconteceu nos dias de Noé acontecerá novamente. E Jesus parece confirmar essa possibilidade quando diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que acontecerá quando os vigilantes retornarem? E eles retornarão? A tradição etíope tem respostas que vão fazer você repensar completamente as profecias do fim dos tempos. Capítulo 8. O conhecimento que não poderia ser ensinado. Vamos mergulhar mais fundo no conhecimento que os vigilantes compartilharam. Porque cada fragmento de informação que eles revelaram tinha consequências que ecoam até hoje. Azazel ensinou fabricação de armas. Antes dele, conflitos humanos eram limitados por tecnologia primitiva. Depois dele, guerra se tornou indústria. Matança se tornou eficiente. E nunca paramos de melhorar nossas capacidades destrutivas desde então. Amazaraki ensinou feitiçaria, corte de raízes, encantamentos. Ele abriu portas para o mundo espiritual que deveriam permanecer fechadas. Ele mostrou aos humanos como manipular forças que não compreendiam, como invocar entidades que não podiam controlar. E o resultado foi milhares de anos de ocultismo, possessão demoníaca e escravidão espiritual. Cada bruxa em cada cultura pode traçar seu conhecimento de volta a Amazaraki. Barakel ensinou astrologia, a ideia de que estrelas controlam destinos, que posições celestiais no momento do nascimento determinam personalidade e futuro. Isso parece inofensivo para muitos hoje. Horóscopo é entretenimento, certo? Mas a tradição ensina que a astrologia não é sobre previsão, é sobre invocação, sobre tentar manipular forças cósmicas, sobre substituir providência divina por sistemas mecânicos. É colocar criação no lugar do Criador. E então Penemui ensinou escrita. E com escrita veio a capacidade de codificar todo esse conhecimento perigoso, de passá-lo através de gerações, de construir tradições esotéricas que sobreviveriam milênios. Cada grimório, cada texto de magia negra, cada manual de feitiçaria,
todos rastreiam de volta a dádiva envenenada de Penemui. Ele deu à humanidade imortalidade para ideias. E algumas ideias nunca deveriam ser imortais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender essas conexões espirituais. Mas aqui está o que a maioria perde. Os vigilantes não apenas ensinaram tecnologia e técnicas. Eles ensinaram filosofia, cosmovisão, maneiras de pensar que fundamentalmente contradiziam o que Deus havia revelado. Eles ensinaram que humanos podiam se elevar ao nível divino através de conhecimento secreto, que não precisavam de redenção divina porque podiam se redimir através de iluminação, que o problema não era pecado, mas ignorância, e que a solução não era graça, mas gnose. Reconhece essas ideias? Deveriam. Elas formam a base de cada sistema religioso falso desde então. Gnosticismo, hermetismo, cabala, nova era. Todas elas ensinam variações do mesmo tema. Você é divino. Você só precisa despertar. O conhecimento é salvação. E há caminhos secretos, técnicas esotéricas, iniciações místicas que podem levá-lo lá. Tudo isso vem dos ensinamentos dos vigilantes, preservados através de milênios. E a razão pela qual essas filosofias são tão perigosas não é porque são completamente falsas, é porque contêm verdades parciais. Humanos foram criados à imagem de Deus. Há algo divino em nós. Conhecimento é importante. Compreensão é valiosa. Mas essas verdades parciais são torcidas, separadas da relação com Deus, transformadas em ferramentas de autoengrandecimento ao invés de adoração. E o resultado é orgulho, autonomia, rebelião vestida como espiritualidade. Os vigilantes sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não estavam apenas compartilhando informação, estavam recrutando, criando seguidores, estabelecendo sistemas religiosos alternativos que competiriam com a adoração ao verdadeiro Deus. E tiveram enorme sucesso, porque hoje, milhares de anos depois, bilhões de pessoas ainda seguem variações de suas filosofias sem perceber a origem. Curta se está começando a ver como essas narrativas antigas explicam padrões espirituais modernos, mas havia um fragmento de conhecimento que era mais perigoso do que todos os outros. Um segredo que os vigilantes guardavam cuidadosamente, que apenas sussurravam aos seus iniciados mais confiáveis. E esse segredo tinha a ver com o próprio Éden, com o que estava sendo guardado lá, com por que os querubins e espadas flamejantes eram necessários, e com o que aconteceria se alguém conseguisse atravessar essas defesas. A tradição etíope sugere que a árvore da vida não era apenas uma árvore, era um portal, um ponto de acesso a dimensões superiores. Comer seu fruto não apenas prolongava a vida física, abria percepção espiritual, permitia que seres físicos percebessem e até entrassem em reinos celestiais. E é por isso que Deus bloqueou o acesso, não para privar humanos de vida eterna, mas para protegê-los de exposição prematura a realidades para as quais não estavam preparados. Os vigilantes conheciam esse segredo e, aparentemente, o compartilharam com alguns humanos selecionados. Ensinaram técnicas, meditações, práticas que supostamente poderiam replicar alguns efeitos da árvore da vida sem acesso direto a ela. Xamanismo, viagens astrais, estados alterados de consciência. Todas essas práticas traçam de volta a ensinamentos dos vigilantes. E todas elas são perigosas porque abrem portas espirituais que a pessoa não pode controlar. E aqui está a verdade final que precisamos enfrentar. O conhecimento que os vigilantes ensinaram não desapareceu. Está preservado, transmitido através de sociedades secretas, lojas ocultistas, tradições esotéricas, e em nossos dias está sendo democratizado, disponibilizado
para qualquer um com conexão à internet. As mesmas técnicas, as mesmas filosofias, os mesmos perigos, todos facilmente acessíveis. E milhões de pessoas, incluindo cristãos, estão brincando com eles sem entender as origens ou consequências. Mas por que a Igreja Ocidental escondeu essas narrativas? Por que não nos advertiram sobre os vigilantes e seus ensinamentos? A resposta vai te surpreender. Capítulo 9. O retorno profetizado. Chegamos agora ao clímax de toda essa narrativa, a profecia do retorno. O livro de Enoque não termina com os vigilantes sendo aprisionados. Termina com visões do futuro. Visões de um dia, quando tudo será revelado, quando o julgamento virá, quando o Messias reinará e quando os vigilantes enfrentarão punição final. E essas visões têm conexões impressionantes com o Apocalipse de João. Enoque vê um trono, e sentado no trono, um que ele chama de cabeça dos dias, alguém antigo, glorioso, majestoso, e ao lado deste trono, outro ser, que Enoque chama de Filho do Homem. Este Filho do Homem será o juiz de todos, incluindo os vigilantes caídos, e seu julgamento será final e irrevogável. Agora compare isso com visões de Daniel, que vê o Ancião de Dias no trono e alguém como um Filho do Homem recebendo autoridade eterna. É a mesma visão, a mesma revelação, preservada em múltiplas fontes. Jesus usa esse título para si mesmo constantemente. Filho do Homem. Ele está se identificando deliberadamente com a figura das profecias de Enoque e Daniel. Ele está reivindicando autoridade para julgar. E quando ele diz que veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, está citando diretamente essas visões proféticas. Ele está dizendo que virá um dia quando ele executará o julgamento que Enoque viu. E esse julgamento incluirá os vigilantes. A Pedro diz que anjos que pecaram estão reservados para julgamento. Judas diz que estão mantidos em correntes para o julgamento do grande dia. E o Apocalipse descreve uma batalha final, onde o dragão e seus anjos são derrotados e lançados no lago de fogo. Os vigilantes sabem que esse dia está chegando e estão apavorados com ele. Inscreva-se se você quer explorar mais conexões proféticas entre textos antigos. Mas há outro aspecto da profecia que é perturbador. Enoque vê um tempo antes do julgamento final, quando haverá um ressurgimento de atividade demoníaca. Um tempo quando os espíritos dos Nefilim se tornarão particularmente ativos. Um tempo quando a maldade atingirá níveis não vistos desde antes do dilúvio. E ele descreve isso como dias do Filho do Homem. Os mesmos dias que Jesus menciona. Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, ou que assim será na vinda do Filho do Homem. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Os vigilantes haviam descido. Estavam tomando esposas humanas. Os Nefilim dominavam a terra. Conhecimento proibido estava sendo amplamente distribuído. Violência enchia a terra. E toda a carne havia corrompido seu caminho. Jesus está dizendo que condições similares prevalecerão antes de sua volta. Então, o que isso significa para nós hoje? A tradição etíope interpreta essas profecias literalmente. Eles acreditam que haverá um retorno de atividade semelhante aos vigilantes. Não necessariamente os mesmos seres, já que estão aprisionados, mas fenômenos similares. Encontros entre humanos e seres que parecem angelicais, mas não são. Distribuição de conhecimento que parece iluminador, mas é enganoso. Surgimento de indivíduos que parecem sobre-humanos. E corrupção generalizada que afeta não apenas moralidade, mas realidade física. Alguns estudiosos veem paralelos com fenômenos modernos. Avistamentos de OVNIs,
supostos contatos alienígenas, experiências de abdução. A mensagem consistente desses encontros é notavelmente similar aos ensinamentos dos vigilantes. Você é divino. Você está evoluindo. Conhecimento secreto vai libertá-lo. Há raças superiores que querem ajudar a humanidade. E religião tradicional está te prendendo. Reconhece o padrão? Comente sua perspectiva sobre essas conexões. A tradição etíope não diz que todo fenômeno inexplicado é demoníaco, mas diz para testar os espíritos, para examinar os ensinamentos, para ver se apontam para Cristo ou para longe dele. E se apontam para longe, não importa quão impressionante seja o fenômeno, deve ser rejeitado. Porque Satanás pode se disfarçar como anjo de luz, e os herdeiros dos vigilantes ainda estão operando com o mesmo manual. Mas aqui está a boa notícia. O retorno das condições dos dias de Noé significa que o julgamento final está próximo. Significa que Cristo está prestes a voltar. Significa que o reino de Deus está chegando. E quando ele chegar, não haverá mais engano. Não haverá mais vigilantes caídos influenciando a humanidade. Não haverá mais espíritos nefilim causando opressão. Tudo será revelado. Tudo será julgado. E tudo será restaurado. Apocalipse 21 descreve novos céus e nova terra. Descreve a nova Jerusalém descendo do céu. E no meio dela, a árvore da vida. Finalmente acessível. Finalmente disponível para a humanidade redimida. E suas folhas são para a cura das nações. O que foi perdido no Éden será restaurado. O que foi guardado por querubins com espadas flamejantes será livremente dado àqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E os vigilantes, eles testemunharão tudo isso de sua prisão. Verão humanos caídos sendo redimidos, enquanto eles próprios permanecem condenados. Verão a árvore da vida sendo compartilhada com aqueles que antes guardavam. Verão o plano de Deus sendo completado de uma maneira que nunca imaginaram. E então enfrentarão seu julgamento final. E serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para aqueles que estão em Cristo, o futuro é glorioso. Não teremos apenas acesso ao Éden restaurado. Reinaremos com Cristo. Julgaremos anjos, Paulo diz, incluindo presumivelmente os vigilantes caídos. Aqueles que nos observaram, nos tentaram, a nos oprimiram serão julgados por aqueles que eles desprezavam, e justiça finalmente prevalecerá completamente. Compartilhe esta mensagem de esperança e julgamento vindouro. A tradição etíope ensina que devemos estar vigilantes, atentos, testando espíritos, rejeitando ensinamentos que contradizem Cristo, mantendo-nos puros da corrupção que os vigilantes introduziram, porque a batalha espiritual é real. As forças que tentaram destruir a humanidade através de híbridos, Nephilim, ainda estão ativas, tentando destruir através de engano filosófico e corrupção moral. Mas também ensina esperança, porque o mesmo Deus que julgou os vigilantes quando caíram é o mesmo Deus que prometeu redimir a humanidade através de Cristo. O mesmo Deus que enviou o dilúvio para purificar terra corrompida é o mesmo Deus que enviará fogo para purificar tudo finalmente. E o mesmo Deus que colocou querubins para guardar o Éden é o mesmo Deus que abrirá as portas do paraíso para todos que creem. Os guardiões ainda vigiam, mas não para sempre nos manter afastados, para nos manter seguros até o momento certo, até que a redenção esteja completa, até que sejamos transformados, até que possamos finalmente entrar no que foi prometido desde o princípio. E esse dia está chegando, mais cedo do que muitos pensam. E quando chegar, toda a história dos vigilantes, dos Nefilim, do conhecimento proibido e da queda será vista como parte de um plano muito maior.
Um plano que termina não com derrota, mas com vitória. Não com julgamento, mas com restauração. Não com separação, mas com união eterna entre Deus e seu povo. E então entenderemos por que esses textos foram preservados na Etiópia. Por que foram escondidos por séculos? E por que estão sendo revelados agora? Porque estamos nos aproximando do fim da história e precisamos entender o começo para compreender o fim. Precisamos conhecer os vigilantes para reconhecer seus herdeiros. Precisamos estudar o passado para navegar o presente e nos preparar para o futuro. Esta é a mensagem da Bíblia etíope. Esta é a revelação dos guardiões do Éden. E esta é a esperança que devemos carregar enquanto aguardamos o retorno do Filho do Homem.